Comissão de Combate à Pirataria vai apresentar projeto para conscientizar a população sobre os problemas com a compra de produtos falsificados. CCJ dá parecer favorável a projeto que revoga leis criadas em função da pandemia de Covid-19. Elerge realiza palestra sobre a prevenção ao câncer de mama. E plenária aprova mensagem do governo que altera a lei orgânica da Polícia Civil. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Combate à Pirataria vai elaborar um projeto de lei para educar e conscientizar a população sobre os problemas decorrentes de produtos falsificados. A iniciativa surgiu após a audiência pública realizada nesta quarta-feira. Dados da FEComércio apontam que, no estado do Rio de Janeiro, mais de 20% da população compra produtos falsificados, tendo como justificativa o preço inferior ao produto original. De acordo com o anuário da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, em 2022 o Brasil deixou de arrecadar 345 bilhões de reais por conta da pirataria. Esse valor é referente à arrecadação de impostos e ao que as empresas regularizadas deixam de faturar. Os setores mais prejudicados são os de combustíveis, vestuário, perfumaria, defensivos agrícolas e bebidas. O delegado Pedro Brasil é titular da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial e diz que é preciso integrar os órgãos públicos para combater a falsificação e a pirataria. Nossa delegacia tem combatido isso buscando ir na raiz da questão. Onde estão esses grupos criminosos que armazenam esses bens, que produzem esses bens, que transportam esses bens. Então essa é a nossa função. Então é importantíssimo que haja uma ação integrada entre a Polícia Civil, entre a Receita Federal, Polícia Militar, barreira fiscal. Isso tudo é importante, porque a gente unindo forças, a gente consegue resultados muito maiores. De acordo com a Secretaria de Fazenda, são 5 postos fiscais no estado: Itatiaia, Comendador Levi Gasparian, Campos dos Goitacazes, Angra dos Reis e Itaperuna. E no biênio 2022-2023 foram apreendidas 90 toneladas de produtos. O deputado Giovanni Ratinho afirma que o trabalho de fiscalização precisa ser mais intenso, pois a comercialização desses produtos traz riscos para a saúde, além de afetar a economia do estado. Vamos conversar com o nosso governador Cláudio Castro, com o secretário de Fazenda e outros órgãos também que precisa estar interligado nessa corrente que eu propus ali um cinturão nos estados de segurança, aí a São Paulo, em Itajaí, onde o doutor Pedro, delegado da DRCPIM, falou que os maiores contrabandos entram pelos portos, Itajaí, Santos. Então a gente vai fazer um mecanismo de estar junto com outras casas legislativas como essa de outros estados, para a gente fechar esse cinturão e tentar ver, principalmente nesse final de ano, que mesmo que não consiga acabar, mas diminua muito essa sonegação, porque perde o Estado. E ali entra remédio falsificado, materiais cosméticos que a pessoa passa na pele ali, pode ocorrer dano, uma queimadura, prejudicial à saúde. A iniciativa de propor um projeto de lei sobre a conscientização sobre o tema partiu do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, membro da comissão. A gente quer chegar no resultado que, de fato, a gente consiga resolver esse problema, que é um problema que assola há muitos anos o Estado. Eu sugeri hoje ao presidente Felipe Poubel que a comissão crie um projeto de lei conscientizando permanentemente, né, a questão do combate à pirataria, para a gente poder também comunicar isso à população do estado do Rio de Janeiro, a gente poder ter conteúdos na televisão, nos rádios, conscientizar que realmente a gente precisa, né? Nós temos um dado da FEComércio que 20% da população do estado do Rio de Janeiro compra produtos piratas. Então essa comissão é para isso. Para o deputado Felipe Poubel, presidente da comissão, essa primeira audiência serviu para ouvir quem está atuando diretamente contra a pirataria e a falsificação. E complementa dizendo que os parlamentares, em conjunto com as polícias militar e civil e a Secretaria de Fazenda, vão às ruas para acompanhar as fiscalizações. A comissão sai daqui satisfeita com as informações, vamos trabalhar em cima de todas essas informações em conjunto, e aí eu digo, junto com a delegacia especializada, junto com o governo do estado através da Cefaz, junto com a auditoria fiscal
da Receita Federal, com os auditores também fiscais, com os fiscais do Estado do Rio de Janeiro, com a barreira fiscal. É um trabalho em conjunto que só tem a ganhar o Estado do Rio de Janeiro e, óbvio, a população pela não aquisição desses produtos pirateados. A partir do momento que você adquire um bem, adquire um produto pirateado, você está levando, de alguma forma, uma insegurança para dentro da sua residência. O cidadão busca baratear a aquisição de um produto, só que está levando um problema para dentro de casa, que é um problema que pode causar um mal à saúde, um malefício à saúde, e a gente espera que não, mas até causar uma tragédia dentro da sua residência. As leis estaduais temporárias que foram instituídas em função da pandemia de Covid-19 devem ser revogadas no Rio de Janeiro. O projeto do deputado Rodrigo Amorim, que declara o fim da pandemia de coronavírus no estado, foi aprovado por unanimidade após ampla discussão na Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o presidente da CCJ, o estado do Rio foi o que mais aprovou leis em benefício da população no período da pandemia, mas que essa era uma questão que precisava ser superada, tendo em vista o fim da emergência de saúde pública e o fato de que muitas leis aprovadas já não tinham mais efeito. Durante o período de pandemia, a Assembleia Legislativa saiu na vanguarda no Brasil, foi uma das assembleias que mais trabalhou produzindo legislação própria para o enfrentamento da pandemia. Só que o próprio Estatuto e Regimento da Casa, ele estabelece que a perda de objeto faz com que o projeto, o PL, decaia. Então o que a gente fez foi uma análise da CCJ de todos os projetos de lei que tramitavam versando sobre aspectos relacionados à pandemia. Nós unificamos esses PLs dentro de um projeto de lei que visa justamente extingui-los por conta do fim da pandemia. Todo o nosso respeito à pandemia, nós perdemos 2 colegas na casa, algo muito sério que aconteceu no Brasil e no mundo, mas o tempo passou, ainda que tenha um retorno eventual da escalada da pandemia ou outras doenças que porventura surjam, esse momento foi superado. Outro projeto que recebeu parecer pela constitucionalidade foi o da deputada Carla Machado, que cria a caderneta da mulher no climatério e menopausa no estado. E o Rio de Janeiro também pode ganhar uma cartilha de orientação às crianças e adolescentes para prevenção contra a pedofilia na internet. A proposta do presidente da CCJ, que antes apenas autorizaria o governo a criar a cartilha de prevenção à pedofilia, agora vai obrigar o executivo a implementá-la, já que os custos gerados, segundo os parlamentares, são irrisórios diante do benefício para a população. A gente preconiza na CCJ que todos os projetos de lei devem apontar a fonte de custeio e não gerar impacto ao orçamento já aprovado pela Assembleia Legislativa. Ocorre que a despesa fruto desses PLs, inclusive da pedofilia, é mínimo. É uma matéria relevante, teve um parecer pela constitucionalidade com emenda para torná-lo autorizativo, mas por uma decisão unânime, através de um voto em divergência do deputado Luiz Paulo, nós excluímos as emendas e mantivemos o texto original, impondo que o governo crie esse programa de fato, essa cartilha, e promova palestras no âmbito das escolas e possa implementar de fato um programa importante para a prevenção da pedofilia. Outra proposta aprovada pela CCJ é a que cria o programa estadual de conscientização dos alunos das redes pública e privada na aquisição e utilização de jogos com conteúdo racista, LGBTfóbico e xenofóbico no estado. A autora do projeto, deputada Verônica Lima, destacou a importância da utilização responsável de jogos eletrônicos, tanto para crianças e adolescentes quanto para adultos, e de se promover seminários e palestras para o uso consciente dos games. É muito importante a gente criar um programa de conscientização nesse sentido para combater a disseminação de ódio, na sociedade, que muitas vezes vem travestido de joguinho e as nossas crianças e adolescentes estão consumindo esse tipo de conteúdo. Chegou a hora da despedida. Foram 2 anos e meio como cônsul no Rio de Janeiro. Antes de retornar ao Japão, Ken Hashiba foi recebido na Alerj pela deputada Tia Ju. O diplomata assumiu o cargo no consulado japonês em 2021 e ajudou a estreitar os laços de amizade entre o Japão e o Brasil durante a permanência no estado do Rio. A missão tem final, né? E já vai chegar o momento, o fim deste mês, mas
durante estes 2 anos e meio, eu posso divertir, né? muito na vida aqui no Rio, cidade maravilhosa. É importantíssimo esses elos, esses laços de amizade sino-brasileiras que acaba se dando no Estado, né? E essa relação, essa ampliação de relação favorece ambos os países, né? Favorece o país de origem, que é o Japão, e as comunidades japonesas aqui. E também a troca de conhecimento, a troca de informação do Japão para o nosso estado do Rio de Janeiro. Ken Hashiba iniciou na carreira diplomática em 1991, tendo passado por diversos órgãos no país de origem, como funcionário do secretariado do gabinete do primeiro-ministro. Foi funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros até vir para o Brasil. Através da deputada Tia Ju, foi criado o Dia da Imigração Japonesa no estado do Rio, comemorado no dia 18 de junho. 15 mil japoneses vivem na capital carioca e o Brasil é o país que mais abriga a população fora do Japão. Cerca de 1,5 milhão de pessoas. Isso amplia os elos culturais, gastronômicos, as belezas que o Japão tem e firma cada vez mais essa acirrada amizade e essa empatia que o Rio tem com o Japão tem com o Rio. O diplomata vai retornar ao Japão no fim do mês, mas as lembranças estão vivas na memória, não só pelos laços de amizade entre os dois países e os lugares que conheceu, mas principalmente pelo calor da hospitalidade. Mais impressionante é pessoas, né? Eu gosto muito do carioca, o ritmo e personalidade, amizade, gentileza, tudo. Antes de retornar, Ken Hashiba convidou os cariocas para a exposição Ikebana, no Forte de Copacabana, que acontece até o dia 29 deste mês. Há mais de 10 anos, o evento é realizado com a mostra de arranjos florais, onde são oferecidas oficinas gratuitas aos visitantes que podem conhecer essa arte tradicional com a montagem dos arranjos. Fica aí o convite para todos visitarem. Nós também estaremos prestigiando essa belíssima exposição, porque o Japão sempre traz coisas muito belas e ricas culturalmente. E fica o convite para que todos possam visitar, entrada gratuita, entrada franca, até o dia 29 no Forte de Copacabana. Vamos visitar essa linda exposição de flores. A Alerj promoveu nesta quarta-feira uma palestra com o tema Câncer de Mama. O que você precisa saber? O evento faz parte do calendário do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a necessidade de prevenção do câncer de mama e de colo de útero. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer que mais mata no Brasil, muitas vezes por causa do diagnóstico tardio. O câncer que mais mata hoje no país. E essa conscientização é muito importante, que vai prevenir o tratamento desses pacientes. Principalmente essa abordagem para os exames preventivos, né, para antecipar qualquer possibilidade de câncer e o tratamento que é muito mais eficaz. Segundo esse médico, 30% dos casos de câncer de mama poderiam ser evitados com um estilo de vida mais saudável. Atividade física, alimentação equilibrada são fatores que ajudam a evitar a doença. Já o fator genético é responsável por cerca de 10% dos casos, estimados em 74 mil por ano no Brasil. Existe a maneira de prevenção. O Outubro Rosa é a conscientização dessa população, desse grupo feminino, para que eles possam acessar esses serviços de saúde, postos, seus médicos, postos de saúde, clínicas da família, que possam, de fato, encontrar alguma informação, alguma orientação, exames de mamografia, ultrassonografia, o exame médico ginecológico. Quer dizer, esse é o motivo dessa campanha do Outubro Rosa. Rose Teixeira é psicóloga e dá palestras contando a própria história. Há 5 anos, ela descobriu o câncer de mama em um exame de rotina. Fez o tratamento e hoje está em remissão, ou seja, a doença não reapareceu.
Ela incentiva mulheres a realizar o autoexame e a não deixar de lado a mamografia, considerado o exame mais importante para detectar o câncer de mama. Esse exame, a mamografia, a ultrassonografia, eles não devem ser esquecidos pelas mulheres, porque o meu câncer foi detectado assim. Eu não tive nenhum nódulo, é um câncer intraductal, então ele estaria em mim se eu não tivesse detectado naquele exame, naquela mamografia, na ultrassonografia mamária. Então ela salvou a minha vida, porque se eu não tivesse detectado naquele momento, eu poderia ter tido uma ramificação, né, pelos linfonodos e ter entrado em metástase, né? Então, para mim, eu sou muito grata, porque existe o exame e eu acho que eu pratico meu autocuidado fazendo meus exames regularmente, todo ano. E eu indico a todo mundo, porque salva vidas. Os deputados votaram nesta quarta um projeto de lei complementar do governo do estado que altera a lei orgânica da Polícia Civil. O texto muda os critérios para a escolha do secretário estadual de Polícia Civil. Segundo o texto, a escolha para ocupar o cargo ficará a critério do governador, que deverá escolher um delegado de carreira com mais de 15 anos de serviços prestados à corporação. O projeto também faz alterações nos artigos que definem os critérios para a ocupação dos cargos de titulares das subsecretarias de Estado de Gestão Administrativa, de Planejamento e Integração Operacional, de Inteligência Policial e da Superintendência Geral de Polícia Técnico-Científica. O texto, que havia recebido 20 emendas, foi aprovado em sessão extraordinária e vai à sanção do governador. Veja, estão dizendo que o delegado Marcos Amin poderia assumir a Secretaria da Polícia Civil. Ele tem 12 anos como inspetor e 10 anos como delegado. Ele tem um total de 22 anos na Polícia Civil. É tempo de sobra que o qualifica, num primeiro momento, para assumir a secretaria. Mas do jeito que está, dizendo que tem que ter 15 anos no cargo, estariam desprezando os 12 anos dele como inspetor. Mas por que isso? Ser inspetor é ser menos policial? Ser oficial de cartório é ser menos policial? Ser investigador é ser menos policial? Então isso foi um erro. Passou aqui pela gente, nós não percebemos e agora está sendo feita essa correção. Então, esse é o debate que eu estou fazendo, porque é a mensagem que foi mandada versa sobre isso. Outra mensagem do Poder Executivo discutida durante a sessão foi a que confirma o protocolo de intenções firmado entre o Estado do Rio de Janeiro e os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo, para criar um consórcio de integração dos estados do Sul e Sudeste do Brasil. O objetivo é estabelecer relações de cooperação federativa para a gestão de serviços públicos e firmar compromisso para a redução das desigualdades sociais e regionais. Na mensagem, o governo ressalta a importância da participação do Rio de Janeiro, lembrando que o Consórcio de Integração dos Estados do Sul e Sudeste do Brasil, o COSUD, é uma iniciativa que se alinha às melhores práticas de gestão governamental em nível macro-regional para a elaboração e avaliação de políticas públicas que garantam o atendimento de temas prioritários para a população. O projeto recebeu 17 emendas e retorna para mais uma votação em plenário. Eu acho o consórcio absolutamente oportuno, porque os estados do Sul e Sudeste têm um ponto fortemente em comum, que é a dívida do Estado com a União, que pesa no ombro, num montante de 93% de toda a dívida, são dos estados do Sul e Sudeste. E, além disso, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul e Minas Gerais estão no regime de recuperação fiscal. Então, este ponto, diminuir a carga dos juros da dívida, ou federalizar a dívida, ou fazer uma moratória parcial na dívida, une todos os estados do Sul e Sudeste. Por isso, eu sou favorável ao protocolo de intenções. As escolas da rede estadual podem ganhar um programa de estímulo ao hip-hop. A ideia da proposta da deputada Dani Monteiro e do deputado Andrezinho Siciliano é inserir elementos da cultura hip-hop no dia a dia da escola para estimular o interesse e produção de arte e cultura pelos estudantes. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Levar o hip-hop para a escola é levar para o principal equipamento de proteção das nossas crianças e adolescentes. Você leva para o lugar que garante a formação deles como cidadão,
o local de acolhimento deles, para que seja também feito a partir das linguagens da juventude. Então é a rima, é a dança, é o movimento corporal sinestésico, é o grafite, é o beatmaker, é a oportunidade da gente ter esses elementos a serviço da educação, a serviço da formação dos nossos jovens. Estou muito feliz, aguardando a sanção do governador, mas vou me antecipar um pouco e já dizer, é lei o hip hop nas escolas. Pessoas com próteses definitivas ou pinos metálicos implantados no corpo podem passar a ter que incluir essa informação nos documentos de identificação, inclusive nas carteiras profissionais e funcionais. A proposta apresentada pelo deputado Átila Nunes faz, na verdade, uma atualização à lei que já prevê que o tipo sanguíneo deve estar disponibilizado nesses documentos. O parlamentar quer evitar qualquer tipo de constrangimento a essas pessoas quando elas têm que passar por detector de metais, inclusive em aeroportos e bancos, por exemplo. O texto aprovado em primeira discussão vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. Centros de treinamento desportivo situados no estado do Rio devem passar a ter obrigatoriamente uma ambulância à beira do campo, quadra ou pista onde as atividades físicas estejam sendo realizadas. A medida apresentada pelo deputado Carlos Macedo prevê um prazo de 30 dias para a adequação à norma e estabelece multa em caso de não cumprimento. O projeto foi aprovado em primeira discussão e pode ser criado no estado um censo de déficit e inadequação habitacional para identificar municípios com maiores déficits habitacionais acumulados, além de mapear áreas e domicílios que apresentam inadequação habitacional no território fluminense. Entre os critérios que devem ser considerados estão a precariedade das condições de infraestrutura urbana, vulnerabilidade socioeconômica da população e ocupações irregulares em áreas de risco. Os resultados do censo e das pesquisas por amostragem anuais precisam ser divulgados no prazo máximo de 1 ano após a realização. O projeto do deputado Vinícius Cozzolino foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma discussão. Muitas vezes a administração pública não possui informações sobre a segurança pública local, o nível de vulnerabilidade e hipossuficiência da população, a forma, o relevo geográfico, enfim, isso tudo barateia o processo e torna ele mais rápido, porque os projetos conseguem ser entregues de forma mais célere. Também o projeto prevê que recursos de 2 importantes fundos do Estado do Rio de Janeiro poderão ser transferidos aos municípios que cumprirem em sua política habitacional os dados coletados por esse censo, ou seja, é política pública de qualidade. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.